Quando o diretor da escola me entregou aquela folha em branco e ordenou que eu escrevesse o compromisso de manter uma conduta irrepreensível perante os alunos e a comunidade, senti um frio percorrer a espinha. Eu nunca imaginei que as palavras que fluiriam da minha caneta, nascidas das profundezas da minha alma reprimida por anos, iriam transformar aquele gabinete frio em um campo de batalha de emoções e deixar toda a direção da escola em um estado de completo choque e confusão. A sala do diretor cheirava a café velho e papel antigo, as paredes cobertas de diplomas amarelados que pareciam julgar cada respiração minha. Dr. Almeida, um homem de 60 anos com bigode grisalho e olhar severo, cruzou os braços sobre a mesa de carvalho. João, você sabe por que está aqui. Recebemos uma queixa formal de pais preocupados. Um aluno viu você com um homem, em situação que não condiz com o exemplo que um professor de história deve dar. Eu engoli em seco, as mãos suadas apertando os joelhos. Miguel e eu tínhamos apenas tomado café na esplanada da Praça do Comércio, em Lisboa, onde vivíamos discretamente havia 3 anos. Um simples toque no braço, um sorriso trocado. Nada mais. Mas em Coimbra, na escola secundária onde eu dava aulas há 5 anos, aquilo bastava para acender o alarme. Escreva aqui, agora, um compromisso claro. Prometa que vai respeitar os valores tradicionais da instituição, que não vai expor sua vida pessoal aos alunos, que vai ser o modelo que eles precisam. A voz dele era baixa, mas carregada de autoridade. Eu olhei para a folha. As linhas azuis pareciam grades. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ouvia. Por fora, eu era o professor dedicado, sempre pontual, sempre paciente com os adolescentes rebeldes que lutavam com a matéria sobre a Revolução dos Cravos. Por dentro, eu era um menino de 16 anos que, numa tarde chuvosa em Aveiro, descobrira que o coração acelerava mais ao ver o sorriso do melhor amigo do que ao olhar para qualquer rapariga da turma. A memória veio como uma onda. Eu tinha 15 anos, vivia com os pais numa casa modesta perto da ria. O pai, operário na fábrica de cerâmica, voltava cansado e falava apenas de futebol e política. A mãe, costureira, cantava fado baixinho enquanto passava roupa. Eu escondia revistas debaixo da cama, não as de mulheres, mas fotografias recortadas de jornais onde homens se abraçavam em desfiles de orgulho em Lisboa. Quando Pedro, o vizinho alto e de olhos verdes, me convidou para nadar no rio, eu senti o mundo inclinar. Na água fria, nossos corpos roçaram por acidente e eu soube, com uma certeza que me aterrorizou, que aquilo não era amizade comum. Passei noites em claro, rezando na igreja pequena da vila para que Deus tirasse aquele pecado. Mas a oração só trazia mais culpa. Voltei ao presente. O diretor batia o dedo na mesa. Tem 15 minutos, João. Depois, assinamos juntos. Peguei a caneta. A tinta azul tremia na ponta. Em vez de escrever as palavras vazias que ele esperava, comecei a recordar tudo. A universidade em Coimbra, onde conheci o primeiro grupo de amigos que não julgavam. As festas discretas em casas antigas do centro histórico, onde pela primeira vez dancei com outro homem sem medo de olhares. A carta que escrevi aos pais aos 22 anos, confessando tudo, e o silêncio que se seguiu durante meses. O pai não falou comigo por um ano inteiro. A mãe telefonava escondida, chorando baixinho. Filho, o mundo é duro. Tem cuidado. Escrevi a primeira linha, eu, João Mendes, professor de História, comprometo-me a ser fiel à minha verdade, porque só assim posso ensinar aos meus alunos o valor da liberdade que os escravos representaram. O diretor franziu a testa, mas ainda não lia. Eu continuei, as palavras saindo como um rio que há anos represava. Lembrei-me do dia em que conheci Miguel, na Feira do Livro de Lisboa. Ele, arquiteto com projetos de renovação de bairros antigos, segurava um livro sobre Fernando Pessoa. Nossos olhares cruzaram-se sobre as páginas. Conversamos horas sobre saudade, sobre identidades escondidas, sobre a cidade que nos acolhia mas ainda nos vigiava. 3 meses depois, mudámo-nos para um apartamento pequeno em Alfama, com vista para o Tejo. As noites eram de risos baixos, de mãos dadas na varanda, de promessas de que um dia não precisaríamos de sussurrar. A caneta voava. Eu descrevia o medo constante de ser descoberto na escola, as vezes em que fingia ter namorada para calar comentários no intervalo, a solidão que sentia quando via casais heterossexuais caminharem livremente pela Avenida da Liberdade. Mas também a força que Miguel me dava. Tu não és um erro, João. És inteiro. As palavras enchiam a página. Quando o diretor se inclinou para ler por cima do meu ombro, já eram quase 200 linhas. O rosto dele empalideceu. Isto não é um compromisso. Isto é uma confissão. Eu levantei os olhos, calmo pela primeira vez em anos. É o único compromisso que posso assinar com honestidade. A sala ficou em silêncio. Fora, o sino da escola tocava o fim das aulas. Alunos riam nos corredores. Eu sabia que nada seria igual.
O diretor dobrou a folha com mãos trêmulas e guardou-a na gaveta como se fosse uma bomba. Vou reunir a direção amanhã cedo. Isto não fica assim. Saí do gabinete com as pernas fracas, mas o peito leve. No carro, a caminho de casa, liguei a Miguel. Aconteceu. Escrevi tudo. A voz dele do outro lado era calma, sólida. Vem para casa. Vamos enfrentar juntos. Em Alfama, as ruas estreitas cheiravam a bacalhau e a mar. Miguel esperava-me na porta, os braços abertos. Abraçámo-nos ali mesmo, sem medo dos vizinhos por um instante. Conta-me tudo. Sentados na cozinha pequena, com uma garrafa de vinho do Douro aberta, narrei cada minuto. Miguel ouvia, os olhos castanhos cheios de orgulho. Ele crescera em Lisboa, numa família mais aberta, o pai era artista, a mãe psicóloga. Quando saiu do armário aos 19, receberam-no com um jantar e uma pergunta simples: quem é o rapaz que te faz sorrir assim? Para mim, o contraste doía. Depois do meu coming out, o pai parara de me olhar nos olhos. Nas festas de Natal, eu era o filho, solteiro. A mãe tentava compensar com bolos e abraços escondidos. Naquela noite, Miguel e eu falámos até tarde. Lembrei-me dos anos da universidade, quando me juntei ao grupo de apoio LGBT da faculdade. Lá conheci Ana, uma rapariga trans de Aveiro que se tornara minha irmã de alma. Ela ensinara-me a não pedir perdão por existir. O preconceito é deles, João. Não teu. Com ela e outros, organizei palestras discretas sobre direitos humanos, sempre sob o disfarce de debates históricos. Mas na escola atual, eu mantinha tudo separado. Os alunos adoravam-me pelas aulas vivas sobre Salazar e a ditadura, sobre como o silêncio mata liberdades. Agora, o silêncio que eu mantinha sobre mim mesmo começava a rachar. No dia seguinte, a reunião da direção foi marcada para as 8. Cheguei cedo, gravata apertada como uma corda. Os membros entraram a coordenadora pedagógica, Dona Sofia, conservadora e devota, o representante dos pais, um homem de negócios com expressão dura, o psicólogo escolar, mais jovem, com ar curioso. O diretor leu o meu texto em voz alta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Sofia levou a mão à boca. Isto é propaganda. Não podemos aceitar. O representante dos pais bateu na mesa. Os nossos filhos não precisam de ouvir isto. Mas o psicólogo inclinou-se para a frente. Esperem. Isto não é propaganda. É a vida real de um professor excelente. Quantos alunos nossos lutam com a mesma coisa e não têm voz? A discussão subiu de tom. Eu fiquei quieto, ouvindo-os debater o meu destino como se eu não estivesse ali. O diretor propôs suspensão temporária. Dona Sofia quis transferência imediata. O psicólogo defendeu que o meu texto poderia abrir um diálogo necessário na escola. Eu levantei a mão. Se me permitem, eu não escrevi para provocar. Escrevi porque me pediram um compromisso. E o único que tenho é com a verdade. As palavras saíram firmes, mas por dentro eu tremia. Imagens do pai virando-me as costas, da mãe chorando ao telefone, de Miguel esperando sozinho em noites em que eu chegava tarde por medo de rumores, tudo passava como um filme. A reunião terminou sem decisão final. Vamos analisar com calma, disse o diretor, evitando o meu olhar. Saí para o pátio. Alunos corriam, riam. Um rapaz de 15 anos, o mesmo que me vira com Miguel, olhou-me de longe. Havia curiosidade, não ódio. Talvez medo. Voltei para casa pensando em como explicar a Miguel que talvez perdêssemos tudo. Ele preparara o jantar, arroz de pato, o meu favorito. Seja o que for, estamos juntos. Lembra-te de Aveiro, de quando eras só um miúdo assustado. Hoje és um homem que ensina história. Agora ensina também a tua própria história. Naquela noite, escrevi uma carta à minha mãe. Não escondi nada. Contei-lhe sobre o compromisso, sobre o medo, sobre o amor que me salvava todos os dias. Enviei-a antes de dormir. O telemóvel vibrou às 3 da manhã. Era ela. Filho, estou orgulhosa. O teu pai ainda não sabe, mas eu estarei ao teu lado. Lágrimas vieram. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a corrente que me prendia começava a quebrar. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia espalhou-se pelos corredores da escola como fumo. Alguns colegas evitavam-me no intervalo, outros aproximavam-se com olhares solidários. Uma professora de português, Maria, puxou-me para o lado na sala dos professores. Li o que escreveste. Não sabia. Se precisares de alguém para falar, estou aqui. O gesto simples aqueceu-me o peito. Miguel, no seu estúdio de arquitetura, recebia-me todas as noites com paciência.
Desenhava projetos de casas inclusivas, espaços onde famílias como a nossa pudessem viver sem medo. Um dia vamos construir a nossa própria história visível, dizia ele, traçando linhas no papel. Lembrei-me da primeira vez que apresentei Miguel à minha irmã, em Porto. Ela abraçara-o imediatamente. Finalmente alguém que faz o meu irmão sorrir de verdade. Com o pai, o silêncio persistia. Ele enviava mensagens curtas sobre o tempo, nada mais. Eu carregava aquela ferida como uma pedra no sapato. Na escola, o aluno que me denunciara, chamava-se Tiago, começou a ficar depois das aulas. Um dia, perguntou baixinho: professor, é verdade que o senhor gosta de homens? Eu hesitei, mas respondi com calma: sim, Tiago. E isso não muda o facto de eu ser teu professor e querer o teu sucesso. Ele baixou os olhos. O meu pai obrigou-me a contar. Desculpe. Naquele momento, vi nele o reflexo do meu eu adolescente. A direção marcou nova reunião. Desta vez, convidaram-me a participar. Entrei com o coração acelerado. O diretor parecia mais cansado. João, o teu texto gerou debate. Alguns pais querem que sejas afastado. Outros, surpreendentemente, enviaram e-mails de apoio. Dona Sofia interrompeu. Isto abre precedente perigoso. O psicólogo interveio. Ou abre portas. Temos alunos que sofrem bullying por orientação sexual. Talvez seja hora de falarmos abertamente. A discussão durou 2 horas. Eu falei pouco, mas quando o fizeram, contei sobre a minha infância, sobre as noites de oração inútil, sobre a solidão de fingir. No final, decidiram não me suspender, mas monitorizar as minhas aulas. Uma vitória parcial. Saí aliviado, mas não vitorioso. Em casa, Miguel abraçou-me forte. Orgulho de ti. Naquela semana, recebi uma mensagem do pai. Li o que escreveste. Ainda não entendo, mas não quero perder o meu filho. Chorei no ombro de Miguel. O processo de cura era lento, mas começava. Os alunos notavam a mudança. Nas aulas sobre os anos 70, quando falávamos da luta pela liberdade, eles faziam perguntas mais profundas. Professor, e se a liberdade for amar quem se quer? Eu respondia com cuidado, sempre dentro do programa, mas com olhos que diziam mais. Ana, a minha amiga de universidade, veio visitar-nos de Lisboa. Jantámos os 3 em Alfama, rindo de histórias antigas. Tu sempre foste corajoso, João. Só precisavas de lembrar. Miguel e eu caminhámos depois pela ribeira, de mãos dadas à vista de quem quisesse ver. Pela primeira vez, não soltámos. Mas a tensão não acabara. Um jornal local soube da história através de um pai. Publicaram uma nota curta: professor de Coimbra escreve texto controverso sobre identidade. Comentários dividiam-se entre apoio e insultos. Recebi mensagens anónimas de ódio. Miguel insistiu para denunciarmos, mas eu preferi esperar. Se reagirmos com ódio, perdemos. A mãe veio visitar-nos no fim de semana. Abraçou Miguel como um filho. Obrigada por cuidar dele quando eu não pude. O pai ainda não vinha, mas enviaram um postal simples: continua a ensinar bem. Era um começo. A escola organizou uma palestra sobre diversidade, convidando-me a moderar. Eu aceitei, nervoso. No auditório cheio, falei sobre história e sobre como o passado nos ensina a não repetir erros. Tiago estava na primeira fila, ouvindo atento. No final, alguns alunos aplaudiram. Outros saíram em silêncio. Mas ninguém me olhou com desprezo aberto. Miguel esperava-me fora, com flores. Hoje foste o professor que sempre quis ser. Voltámos para casa de autocarro, ombro contra ombro, e pela primeira vez senti que a cidade nos pertencia um pouco mais. O outono chegou a Coimbra com folhas douradas nas ruas antigas. A escola parecia mais calma, mas eu sabia que olhares ainda pesavam. Nas aulas, integrei exemplos de figuras históricas que viveram amores escondidos, poetas, artistas, resistentes. Os alunos ouviam, fascinados. Tiago tornou-se meu aluno mais dedicado, ficava depois das aulas para falar de livros. Um dia confessou: professor, acho que também gosto de um rapaz da turma. Tenho medo. Eu sentei-me ao lado dele: medo é normal. Mas não precisas de carregar sozinho. Eu estou aqui. A conversa durou 1 hora. Quando ele saiu, senti que o meu compromisso tinha valido a pena. Miguel e eu planeávamos uma viagem a Lisboa para o orgulho. Não íamos desfilar abertamente, mas estar lá, entre a multidão colorida, era um passo. A mãe juntou-se a nós por vídeo. Vão e sejam felizes. O teu pai está a ler sobre o assunto. Devagar, mas lê.
O progresso era tímido, mas real. Dona Sofia, na escola, começou a cumprimentar-me com menos frieza. Um dia, até me pediu opinião sobre um projeto de inclusão. Talvez o teu texto tenha aberto os meus olhos, admitiu baixinho. No entanto, a pressão externa não parava. Uma associação conservadora enviou uma petição à direção pedindo a minha demissão. O diretor chamou-me novamente. João, defendeste-te bem. Mas isto está a afetar a imagem da escola. Eu respondi com calma. A imagem melhora quando somos honestos. Ele suspirou. Vou tentar manter-te. Saí com a sensação de caminhar sobre gelo fino. Em casa, Miguel preparava malas para a viagem. Seja o que for, voltamos mais fortes. A viagem a Lisboa foi libertadora. Caminhamos pela Avenida da Liberdade entre bandeiras arco-íris, mãos dadas sem disfarce. Vimos casais como nós, famílias, jovens. Miguel beijou-me à vista de todos. Isto é real. Voltamos renovados. Na escola, a petição foi rejeitada por falta de provas. O diretor anunciou uma semana de sensibilização para a diversidade. Eu moderei uma sessão. Alunos partilharam histórias. Uma rapariga chorou ao contar o bullying que sofria por ser lésbica. Eu abracei-a com o olhar. Não estás sozinha. O pai telefonou inesperadamente. Filho, vi as notícias. Não concordo com tudo, mas... Orgulho de ti por não te esconderes. A voz dele tremia. Eu chorei ao telefone. Obrigado, pai. Miguel abraçou-me depois. Vês? As coisas mudam. A mãe veio passar o Natal connosco em Alfama. O pai enviou um presente, um livro sobre direitos humanos. Pequenos gestos que construíam pontes. No entanto, o conflito interno ainda existia. Às vezes, acordava com medo de perder o emprego, de magoar os alunos. Miguel segurava-me. Tu ensinas coragem todos os dias. Ana veio celebrar o ano novo. Brindámos à liberdade conquistada. Tu mudaste a escola, João. E a ti mesmo. O ano novo trouxe esperança. A direção aprovou um clube de debate sobre identidades. Eu coordenei com o psicólogo. Tiago foi o primeiro a inscrever-se. A primavera trouxe flores nas varandas de Lisboa. Miguel e eu falávamos de casamento civil, discreto mas nosso. A vida fluía, não sem cicatrizes, mas com mais luz. O meu compromisso original transformara-se em algo maior, um compromisso com a vida plena. O verão chegou quente a Coimbra. A escola terminava o ano letivo com uma cerimónia de fim de curso. Eu estava no palco, entregando diplomas, quando o diretor se aproximou no final. João, o teu relato mudou muita gente aqui. Incluindo-me. Apertou-me a mão com força. Dona Sofia acenou de longe, um sorriso tímido. Tiago abraçou-me. Obrigado, professor. Agora sei que posso ser eu. Os pais dele não vieram, mas ele estava lá, de cabeça erguida. Em casa, Miguel e eu abríamos uma garrafa de espumante. Conseguimos, disse ele. A mãe e o pai vieram visitar-nos em julho. O pai, pela primeira vez, sentou-se ao lado de Miguel e perguntou sobre o trabalho dele. Conversaram sobre arquitetura e história. Eu observava, o coração cheio. A mãe piscou-me o olho. Vês? O amor vence devagar. Decidimos casar em setembro, numa cerimónia pequena em Lisboa, com amigos, família próxima e o Tejo como testemunha. Ana seria madrinha. No dia, vesti-me com camisa branca simples. Miguel, elegante como sempre. Quando trocámos alianças, as palavras saíram naturais. Prometo ser fiel à nossa verdade, como escrevi naquele dia. Os aplausos foram sinceros. De volta à escola no novo ano, encontrei um ambiente diferente. O clube de debate crescia. Alunos de outras turmas juntavam-se. Eu ensinava a história com ainda mais paixão, ligando passado e presente. O meu compromisso inicial, forçado, tornara-se o meu maior ato de liberdade. Miguel e eu vivíamos abertamente, sem medo. Caminhávamos de mãos dadas pelas ruas de Coimbra. Alguns olhares ainda existiam, mas a maioria sorria. Uma tarde, o diretor chamou-me. João, queremos que lideres um projeto nacional sobre educação inclusiva. Aceitei, sabendo que a jornada continuava. Em casa, Miguel desenhava planos para uma casa maior. Para quando formos pais, um dia. Sorri. O futuro abria-se. Olhando para trás, desde o menino assustado de Aveiro até ao homem que enfrentou uma direção inteira, via o crescimento. O amor de Miguel, o apoio da família reconquistada, a coragem dos alunos,
tudo tecera uma rede que me sustentava. O preconceito ainda existia, mas eu já não me curvava a ele. É verdadeiro ou falso que a honestidade sobre quem somos sempre traz liberdade, mesmo quando o mundo parece contra nós?